Quero agradecer a Deus, irmãos, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui, de conhecer vocês. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, abençoe o pastor João, Deus abençoe o senhor, sua família, Deus abençoe o pastor Leno, Deus abençoe. Jesus foi me buscar hoje, irmãos, para almoçar, glória a Deus. Deus abençoe Lília. Prazer que o pessoal ouvia, só de ouvir falar, né? Eu falava muito de você, a Beth que está ali, Deus abençoe. Só faltava conhecer o William, porque essa família eu conheço todo mundo, graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. A saudação do meu pastor, a saudação da minha família, minha esposa, meus dois pequenos garotos que estão lá em São Paulo. Eu quero falar nesta noite a respeito desse texto. Quero agradecer a Deus também pela vida da juventude. Deus abençoe a todos vocês, toda a igreja. Aleluia! Glória a Deus! A carta aos Romanos é uma das cartas que me toca a alma, fala ao meu coração, me impacta, reluz a minha mente, me molda, me fere, me levanta, me deixa estupendo, sem palavras, sem expressões. E nesta carta é uma carta das que eu considero das cartas mais preciosas escritas pelo apóstolo Paulo. É visto que todos nós sabemos que Paulo escreve 13 cartas. 13 cartas têm a sua autoria. E dentre as 13 cartas, não menosprezando nenhuma delas, mas 3 delas me tocam e me chamam a atenção. A primeira, sem dúvida alguma, é a carta aos Romanos. É uma carta doutrinária. Martinho Lutero já havia dito, se nós tivéssemos apenas o Evangelho de João e a carta aos Romanos, seria suficiente. Bastava. Seria suficiente para nós sabermos as riquezas a respeito de Deus e o seu plano salvífico. Mas a segunda carta que eu coloco em xeque após a carta aos Romanos é a carta aos Efésios. Essa carta é a carta que fala a respeito da soberana vontade de Deus em executar os seus planos salvíficos à humanidade. É de relevância e grande importância nós destacarmos isso. A terceira carta é uma das cartas também muito linda que eu destaco, é a carta aos Gálatas. Paulo traça um argumento a respeito da liberdade que se encontra na pessoa bendita de Cristo Jesus. De todos aqueles que agora têm Cristo, eles se encontram em liberdade. Liberdade essa que é transformadora. E isso está basilado no Evangelho de Deus. Bom, quando nós começamos a ler a carta aos Romanos, nós também temos que ter em mente a influência que essa carta tem na história. Dentro de toda a história do cristianismo, essa carta foi uma das cartas mais influentes de toda a história do cristianismo. Grandes homens foram influenciados por essa carta. Eu te dou um conselho, talvez você nunca leu essa carta. Eu te dou um conselho, leia essa carta. Aleluia. Leia a carta aos Romanos, irmãos. João, mas por que eu preciso ler? Deixa eu dar algumas referências aqui. Na história, grandes homens foram influenciados por essa carta. Talvez você que faz faculdade já ouviu alguns deles. Agostinho de Hipona, filósofo, pensador, um habilidoso na retórica. Ele se converteu quando leu Romanos capítulo de número 13, após ouvir uma voz de alguém que dizia, toma e lê. E ele leu Romanos capítulo 13, versículo de número 13. E depois que ele leu ali, teve a sua conversão. Deixa eu destacar mais 4 homens. Martinho Lutero, todos nós conhecemos aqui. Quando ele leu Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17, a história nos informa que ele estava aprisionado pelos seus pecados, confiando na sua autojustiça. E quando ele leu aquele texto, foi o texto primórdio para que ele se baseasse, e a partir dali se fosse o instrumento de Deus para que acontecesse a reforma protestante. O terceiro homem que eu posso destacar é John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, o segundo maior livro escrito após a Bíblia, mais vendido. Ele também foi impactado quando ouviu uma mensagem do pregador que pregava a carta aos Romanos. Não menos importante também, no século XVIII, John Wesley. A nossa geração busca e clama por um grande avivamento. Bom, deixa eu dar a figura desse homem, John Wesley.
John Wesley leu também Romanos capítulo de 1, versículo de 1 a 17, se apoderou disso. Então ele foi um precursor e um instrumento de Deus para que acontecesse um avivamento primeiro dentro de si. Deus avivou primeiro John Wesley, para depois de John Wesley avivar não só a sua vizinhança, não só a sua casa, mas todo o seu país, através deste homem que leu a mensagem de Romanos. Deixa eu citar mais um e último, para você ter o gostinho de você ler a carta aos Romanos. William Cooper, um poeta, a história nos diz que ele entrou um dia no seu quarto atormentado, cheio de culpa, e quando ele leu Romanos capítulo de número 3, versículo de número 25, ele próprio testifica: entrou uma paz dentro do meu coração, eu me apoderei da justificação pela fé. Aleluia! E a culpa foi embora, nunca mais voltou. Bom, a carta aos Romanos é uma das cartas maravilhosas, irmãos. Nela se encontra todos os temas das Sagradas Escrituras, e nela se encontra as doutrinas basilares a respeito da nossa fé. Bom, para você ter um gostinho de ler a carta, deixa eu destacar alguns pontos aqui. Quando nós começamos a ler a carta aos Romanos, Paulo, no capítulo de 1, versículo de número 1, inicia da seguinte maneira. Você conhece? Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele começa se identificando. E ele se identifica de uma forma que, utilizando uma palavra que não é de uso comum de se orgulhar. Ele diz: eu sou servo, que na verdade nós também conhecemos como a palavra se escreve doulos, mas se diz doulos. E essa palavra literalmente significa escravo. E na época a qual Paulo está escrevendo, o contexto histórico, ninguém se utilizava dessa palavra para ter orgulho. Ninguém tinha orgulho de dizer eu sou escravo. Haja vista que o império que dominava, o Império Romano, 60% do império era escravo, e ninguém batia no peito se orgulhando: eu sou escravo e tenho orgulho de ser escravo. Paulo se utiliza de uma palavra que está desvalorizada no sistema da época, no sistema romano da época, pois é uma palavra grega romana, e ele então utiliza essa palavra para enaltecer não a si, mas para enaltecer o senhorio a qual ele está submisso. Ele diz: eu sou servo, e eu, parafraseando para você melhor compreender, é Paulo dizendo isso: eu sou servo, mas não sou servo de qualquer um. Aleluia! Sou escravo, mas não sou escravo de qualquer um. Aleluia! Estou preso, mas não estou preso a qualquer um. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Paulo se utiliza de mais duas palavras, mas deixa eu destacar uma só. Paulo se utiliza da palavra evangelios, que todos nós também conhecemos, o evangelho, a boa notícia, o bom anúncio, a notícia vinda. E ele diz que ele foi separado para este evangelho. Claro que isso está mais em xeque quando nós lemos Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 15, Paulo diz assim: desde o ventre da minha mãe, Deus me separou por sua graça. E por intermédio dele, quis ele revelar em mim o seu Filho, para que eu apregoasse aos gentios. Deus, diz Paulo, me separou, e eu fui separado exclusivamente para este evangelho. E este evangelho procede, vem, se origina, tem o seu princípio em Deus. Bom, só essa expressão é uma grande verdade. Só essa expressão é uma grande profundeza. Pois a mesma expressão evangelios também não é uma expressão de cunho cristão. Não se origina no cristianismo. A palavra evangelios, ela vem da origem militar. Toda vez que o exército de Roma entrava em uma batalha contra o exército inimigo e vencia o exército inimigo, saía alguém do campo de batalha até a metrópole romana, trazendo a notícia, a boa notícia militar, que era chamado do Evangelios de César. E a boa notícia de César era quando alguém era ferido no campo, era quando alguém caía no campo, era quando alguém morria no campo, era quando alguém saía ferido. E Paulo diz: eu não fui separado para este evangelho.
Eu não fui separado para o evangelho de César, que é bom só quando o próximo morre, quando o próximo é ferido. Eu fui separado para o evangelho que é inteiramente, exclusivamente de Deus. É de Deus este evangelho. A origem daquilo que foi separado e para que fui separado não provém de homens, mas está diretamente ligado ao divino, ao meta, ao transcendente. A origem deste evangelho é Deus. Deus é a origem, Deus é o arqueiro, e este evangelho pertence totalmente, inteiramente a Deus. E ninguém pode dizer: este é meu evangelho. Este evangelho não é dos homens. Este evangelho é de Deus para os homens. Este evangelho não pode ser fabricado por intelecto humano. Não pode ser fabricado por filosofias terrenas. Este evangelho não tem origem na mentalidade humana, pois na verdade, para o mundo ele é ilógico, pois o centro deste evangelho anuncia a morte de alguém. Logo nós percebemos a grandeza dessa expressão, o evangelho que provém de Deus. Bom, já foi dito aqui que tudo que vem de Deus é bom, sim ou não? Tudo que vem de Deus é reto, sim ou não? Tudo que vem de Deus é perfeito, sim ou não? Tudo que vem de Deus é poderoso, sim ou não? Tudo que vem de Deus é transformador, sim ou não? Tudo que vem de Deus é libertador, sim ou não? Portanto, se o evangelho provém de Deus, o evangelho não pode ser menos do que isso. Logo, o evangelho é reto, santo, poderoso, transcendente, é justo, porque todas as características de Deus estão implantadas nele. Logo, esse evangelho pertence exclusivamente a Deus. O evangelho é de Deus, e essa é a primeira boa notícia. Porque se é de Deus, o evangelho é do grande aos pequenos, do santo aos impuros, do reto, do perfeito aos imperfeitos. O evangelho é de Deus, irmãos. Mas Paulo não para por aí. Paulo diz que esse evangelho tem uma centralidade, capítulo 1, versículo 2. E ele diz que este evangelho é com respeito ao seu Filho. Logo nós compreendemos e podemos então identificar o que é evangelho de Deus. O evangelho de Deus está centralizado na pessoa de Jesus. Bom, isso é lindo, porque Paulo está nos dando a clareza do que é e o que não é evangelho de Deus. Bom, então, quando você ser o centro, quando o homem ser o centro, quando a mensagem está centralizada apenas no seu querer, nos seus objetivos, nos seus sonhos, nos seus projetos, e não fala nada a respeito de Cristo, não é evangelho de Deus. Quando o materialismo está centralizado, você tem que vencer, você vai prosperar, o triunfalismo está, e não diz você vai passar, você vai suportar essa dor. Bom, esse evangelho não é de Deus. Quando o materialismo, o mundanismo, a pós-modernidade associa e quer transformar esse evangelho colocando você na centralidade, logo podemos dizer, não é de Deus. Bom, se o evangelho é de Deus, o centro que é suficiente para que esse evangelho seja de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Logo então não precisa de rosa, não precisa de lenço, não precisa de copo d'água em cima da televisão, não precisa de voto, não precisa de envelope, não precisa de nada. A única coisa que precisa é Cristo, pois Ele é suficiente. Eu sinto Deus aqui. Aleluia! O evangelho, Paulo diz, não é uma coisa de agora, pois Deus havia prometido lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é o maior, e Deus é o primeiro pregador da história.
Quando Adão e Eva caem, Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, é o proto-evangelho, o protótipo do evangelho. Deus olha para a mulher e diz: da tua semente nascerá um, e ele esmagará a cabeça da serpente. O que Deus estava fazendo ali? Pregando o proto, anunciando o protótipo do evangelho. Joabe, Deus só pregou para Adão e Eva? Não. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Joabe, o que é isso? Segundo Gálatas capítulo 3, versículo 8, isso daí é exatamente esse significado. Havendo as escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, Deus preanunciou, pregou, anunciou, manifestou, revelou o evangelho a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pregou o evangelho a Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo de número 3 diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 13: todos esses não alcançaram a promessa, mas a viram de longe e a saudaram. Só que os versículos anteriores falam que quem não alcançou a promessa foi o Abraão. E a pergunta que se faz é: como é que o Abraão não alcançou a promessa se ele teve o Isaac? A promessa que Deus estava falando ali era a promessa a respeito de Cristo Jesus. Ele não teve, não viu, nós pessoalmente, os salvos em Cristo Jesus, mas de longe, Abraão já avistou o Cordeiro sendo imaculado. É por isso que Jesus fala aos fariseus no capítulo 8, versículo 56: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Que dia o Abraão viu? Quando ele estava subindo o monte Moriá para sacrificar o Isaac, Deus falou: não faça tal, eu já preparei. Quando ele viu aquilo, era Deus mostrando para ele a pré-figura da pessoa de Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Portanto, o Antigo Testamento aponta diretamente e exclusivamente para Cristo. Aleluia! A arca, Cristo. O tabernáculo, Cristo. A serpente no deserto, Cristo. A representatividade de Moisés, tipo de Cristo. E de Josué, Cristo. E dos profetas, Cristo. E dos reis, Cristo. E dos sacerdotes, Cristo. Quer pregar, pregue, mas fale de Cristo. 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 Posso te perguntar uma coisa? Você prefere ouvir de morte ou ouvir de vida? Então por que você prega mais de Adão em vez de pregar mais de Cristo? Tem gente que prefere ouvir mais sobre Adão, irmão, mas não consegue levar e entender que maior do que Adão é Cristo. Aleluia! Só para você ter um gostinho de ler Romanos. Olha que coisa gloriosa. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, Paulo está alegre. Ele está tão alegre que no capítulo de 1, versículo de 8, ele diz assim: primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo por causa de vós, porque a vossa fé está sendo anunciada em todo o mundo. O mundo aqui está falando sobre o Império Romano. O mundo está ligado ao Império Romano. Quando Paulo diz o mundo, ele está ligado ao sistema. Ele está dizendo em todo o Império Romano. Vocês estão sendo conhecidos. Paulo não conhece a igreja pessoalmente, mas está alegre por conta da igreja que ele não conhece, está sendo revigorada. E está no meio do centro do paganismo, da prostituição, do hedonismo, da volupia. E mesmo sofrendo as pressões do mundo, Paulo está dizendo: eu estou ouvindo a respeito da vossa fé. Aleluia! A igreja está sendo conhecida unicamente pelo que, irmão? Bom, então tudo aquilo que a gente lê, a gente tem que refletir, sim ou não? Tá, então vamos refletir. Por que nós estamos sendo conhecidos? Pelo que a igreja brasileira está sendo conhecida? Será que é pelo congresso que fazemos? Pela casa cheia que lotamos?
pela obra social que realizamos ou pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Roma não tinha congresso. A igreja de Roma não tinha culto, não tinha espaço bonito, mas uma coisa ela tinha: fé em Jesus Cristo. Eu não posso ter nada, mas se tiver a fé já é suficiente. Paulo diz: eu estou orando ao Deus que sirvo no meu espírito para que Ele, na sua vontade, me permita ter convosco. E quando eu estiver no meio de vós, eu quero compartilhar, repartir algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados na fé. Bom, Paulo explica o que é compartilhamento, repartilhamento de dom. Ele diz assim: o repartilhamento de dom, o repartir de dons que eu quero dar para vocês é um objetivo de vocês ser confirmados mediante a... Aí ele diz: para que quando eu estiver no meio de vós, eu, como também vocês, sejam confirmados mediante a fé. João, o que é isso? Vamos entender o texto aqui, irmão? Olha que coisa linda. O que é que Paulo está dizendo quando ele diz confirmados na fé? Em outra tradução da Bíblia diz assim: fortificado na fé, fortalecido na fé. Paulo está dizendo: quando eu estiver no meio de vós, vocês serão fortalecidos, não por causa de mim, não é por causa de quem reparte, é por conta da presença daquele que nós estamos. Então, quando nós nos reunimos na presença de Cristo Jesus, na comunhão da igreja, todos seremos fortificados. Que coisa linda! Porque Paulo é diferente de muitas igrejas. Tem alguns lugares que você vai que é só alguns que é abençoado, não é verdade? Só alguns que recebem bênção, não é verdade? Paulo diz: aonde Cristo é o centro, não é só um, não. Aonde Cristo é o centro, todos somos fortalecidos igualmente. E aqui que está o mistério. Que mistério, Joabe? É que você não chegou no mesmo nível do que eu. É que o irmão do lado não chegou no mesmo nível do que você. Mas independente do nível que chegou, todos nós sairemos fortalecidos igualmente mediante a pessoa de Jesus Cristo. Você lembra da parábola dos trabalhadores? Chegou trabalhadores de manhã, e o dono da seara contratou eles. Pela tarde, contratou outros trabalhadores. E no final do dia, todos receberam a mesma quantidade. O que fala isso? Independente de como chega, todos nós seremos abençoados igualmente mediante a presença de Jesus Cristo. Só para você ter um gostinho de levantar-se. Paulo diz: eu quero estar no meio de vós para que haja algum fruto. Porque não tem serventia eu estar no meio de vós se não for para gerar frutos. Não vou para visitar vocês apenas. Eu vou com um propósito: glorificar a Cristo. É por isso que ele diz no capítulo de número 1, versículo de número 15: eu sou devedor do grego, do bárbaro, do sábio, do ignorante, no capítulo 1. Mas eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Paulo diz: eu vou e quero estar no meio de vocês. E a única coisa que eu vou falar no meio de vocês é o... Eu não vou falar da porta. Eu não vou falar da chave. Não vou falar do carro nem da casa. Eu não vou falar da promoção. Eu não vou falar de nada. O que vocês precisam não são isso. O que vocês precisam é do... Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a necessidade de alguém que já creu ouvir o Evangelho? Porque Paulo está dizendo isso para uma igreja que já creu e está sendo conhecida pela fé. Porque Paulo está dizendo para uma igreja que está fortalecida em Cristo, dizendo assim: eu quero estar no meio de vocês, e quando eu estiver no meio de vocês, vocês vão ouvir o Evangelho.
Por que é que você que já creu em Cristo Jesus precisa diariamente ouvir o Evangelho? Porque tem gente aqui que pensa que o Evangelho só é para as pessoas que não creram. Não, o Evangelho é principalmente para você que creu. Joab me explica melhor. Não sei se aqui tem, mas imagina que tem aqui um engenheiro mecânico. E esse engenheiro mecânico constrói uma máquina de produção inovadora no mercado. Uma grande multinacional vê a patente, quer comprar a patente, entra em contato com ele. Eles vão para assinar o contrato. E o vendedor, que é o engenheiro, diz assim: olha, eu estou vendendo produto para você, mas de mês em mês eu vou ter que vir aqui na igreja. E o comprador diz: mas por que você vai ter que vir aqui na igreja? Já comprei. Ele diz: você comprou, mas se dá algum problema na máquina, eu sei aonde consertar. Se precisar trocar as engrenagens, eu sei qual engrenagem trocar. Se precisar fazer a configuração, eu sei por onde iniciar a configuração. Se precisar dar um reset, eu sei aonde dar um reset. Por que é que você precisa ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho faz a manutenção diária no cristão. Olha pra cá. Porque tem horas, irmão, que a ira começa a crescer. Aí vem o Evangelho e diz: ira, mas não peca. Não dê lugar ao diabo. Tem horas que as pessoas começam a te perseguir. Aí vem uns hinos aí mundano que diz: o teu inimigo vai ver, você lá em cima. Aí vem o Evangelho e diz: ora por aqueles que te perseguem. O Evangelho vem tirando tudo aquilo que sobra. Hoje Deus me trouxe aqui, manda me dizer: eu sei aonde tocar, eu sei aonde entrar, eu sei aonde mexer, eu sei que engrenagem tocar, eu sei se precisa óleo, eu sei aonde eu preciso mexer, para você se colocar em pé. Deus sabe. Você pode olhar para quem está do teu lado e diga: hoje é dia de manutenção. Era como de rebaragão de irabaia. Eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. Por que, Paulo, você está pronto para anunciar o Evangelho? Capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentil, do grego. Pois visto que nesse Evangelho se manifesta, se descobre, se revela a justiça de Deus, como está escrito de fé em fé: o justo viverá pela fé. Segure na mão de quem está do teu lado. Segure na mão de quem está do teu lado. Diga para ele: hoje Deus vai começar a fazer alguns ajustes para que você entenda que não é você, não provém de você, provém dele. Não é porque você é bom, não é porque você faz coisas boas, não provém do teu esforço, provém da ação divina. É pela fé. Bom, Paulo quer falar sobre o Evangelho. Paulo vai então minuciosamente. A carta aos Romanos tem um tema só: no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então ele vai explicar o que é esse Evangelho minuciosamente. Minuciosamente. Você precisa entender o que é o Evangelho. Bom, talvez
Talvez você que me ouve um dia foi evangelizado assim: Jesus te ama, tem um plano na sua vida, Jesus quer falar com você, Jesus quer mudar a sua história. Ou talvez você evangelizou, e evangelizando você disse assim: Jesus te ama. Não sabendo mais o que falar, apenas saía de você essa expressão: Jesus te ama. Bom, Paulo vai pregar o evangelho principalmente aqui nessa carta. E Paulo não vai iniciar assim: Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Não. Como é que Paulo vai iniciar essa minuciosa argumentação a respeito do evangelho? Capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. Joab, como é que o Paulo vai começar a pregar? O apóstolo Paulo inicia pregando, falando da ira de Deus e da doutrina do pecado. E aí você talvez está aqui e fala: Joab, num congresso você vai falar sobre a ira de Deus e a doutrina do pecado. Por quê, Joab? Primeiro, como tem um monte de jovem aqui, eu vou falar assim. Talvez seu pai é crente, sua mãe é crente, só que filho de crente não é crente. Segundo, você precisa saber qual é o seu estado perante Deus. Terceiro, você precisa compreender que você precisa de um Salvador. Quarto, você precisa compreender que não tem nada que você faça que possa te salvar. Então Paulo diz: Deus se encontra irado. A pergunta que se faz é: pelo que Deus está irado? E Paulo responde: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. Bom, eu sou jovem, irmão, tenho 28 anos. E eu tinha uma dificuldade de compreender o que é piedade. O que é piedade? Meu Deus! Eu procurava no dicionário e não compreendia, porque não dava o que era piedade. Até que um dia eu compreendi o que era piedade. O que é piedade? Piedade é vida de relacionamento e comunhão com Deus. Vida diária. Uma vida de relacionamento diário. E impiedade? Impiedade é vida de distância de Deus, longe de Deus. Bom, qual é a única coisa que nos afasta de Deus? O que é, irmão? Não, você está aqui, diga o que é? O pecado. Isaías 59, versículo 2: as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso. Então a única coisa que separa o homem de Deus é o seu pecado. Logo, esse pecado é uma ofensa a Deus, é uma rejeição à palavra de Deus, é uma transgressão à lei de Deus. E Deus, sendo Deus santo, justo, perfeito e reto, logo o pecado é uma afronta a tudo aquilo que Deus é. Isaías capítulo 6. Isaías viu aquela grande visão do trono do Senhor, e ele via serafins, e os serafins diziam o quê? Santo, santo, Deus é triplamente santo. Portanto, Deus não aceita sequer um tipo de pecado. Deus não aceita um tipo de pecado. Nenhum tipo de pecado Deus aceita. Deixa eu aqui descrever um pecado simples. Quando você quer se aproveitar para ganhar vantagem em cima de alguém, isso se chama diante de Deus, e tem a palavra injustiça. E Deus, diante de Deus, sendo Deus justo, injustiça também é pecado. Pecado. Deus não aceita sequer um tipo de pecado. Deus se encontra irado, e Paulo diz por quê? Versículo de número 19: porquanto do que se Deus se podia conhecer, ele se manifestou. Essa é uma verdade que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo assim: ninguém pode conhecer Deus se Deus não se deixar ser conhecido. Ninguém pode encontrar Deus se Deus não se deixar ser encontrado. E aqui você pode glorificar a Deus, sabe por quê? Porque o texto diz que Deus
quis se manifestar. Deus quis se revelar ao homem. Deus quis se mostrar, se revelar, se manifestar ao homem. Logo, Paulo está dizendo, Deus se revelou. Como é que Deus se revelou? Versículo de número 20. Porque os atributos divinos invisíveis de Deus se conhecem desde o princípio do mundo pelas coisas que foram criadas. Como é que Deus se revelou aos homens? Pela natureza, pela revelação geral. Logo os céus, quando o homem olhar para o céu, quando você olhar para o céu dirá uma coisa somente: Deus é. Deus existe. Há um Criador. Quando você olhar para a terra, para os animais, para os insetos, o sistema solar, o sistema biológico, o sistema químico, físico, todos eles revelará: existe um Criador. Deixa eu te dar um exemplo. Você já viajou de avião? Quem já viajou de avião aqui, levanta a mão assim. É bom, né, irmão? Você lembra a primeira vez que você viajou? Lembra? Primeira vez talvez deu aquele frio na barriga, né? Aquele medo. O avião começou a decolar, passou as nuvens, e quando você olhou pela janela, o que é que você viu? Você viu uma infinitude de nuvens e parecia que não tinha fim. A primeira vez que você viu, você lembra o que você pensou? Ou o que você falou? Uau! Que coisa linda! Ou talvez você falou: como Deus é maravilhoso! Meu Deus! Jovem, mas eu nunca viajei de avião. Então você vai viajar. E se você for para a praia, já foi para a praia? Quando você vai para a praia, se foi igual eu, com 21 anos, em São Paulo, vi a praia. Cheguei na praia, eu vi as ondas se quebrando. Quando eu vi as ondas, eu falei: uau! Parece que o mar não tem fim, como Deus é. Lindo, magnífico. O que estava acontecendo era a natureza mostrando. Existe um Criador. E vou ser sincero para você. Quando você lê a Bíblia, Salmo de número 104, verso de 10, diz assim, ó: Ele do vale faz nascer as torrentes de água, para dar de beber a todos os animais que Ele criou. Versículo 14: Ele é aquele que planta o capim, a relva, para dar de alimento a todos os animais do campo. O que o salmista está dizendo? Deus não é só criador, Deus é sustentador de tudo aquilo que cria. É por isso que Jesus falou: olha os pássaros, olha os lírios, se o vosso Pai que está no céu cuidou deles, de você. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem te sustentado. Deus não cria e abandona, como diz algumas filosofias aí. Deus cria, está presente e sustenta tudo aquilo que cria. O apóstolo Paulo disse: então Deus se fez conhecido, todos os homens podem perceber que existe um Deus. Só que Paulo diz, versículo de número 21 do capítulo 1: pois tendo conhecido a Deus, ou tendo conhecimento de Deus, eles o rejeitaram. Eles viraram as costas para Deus, se apoiando no seu próprio raciocínio, na sua própria mentalidade. Paulo diz: tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Eles abandonaram a Deus, e Deus então começou a os entregar. Versículo 24, 26, 28. Os entregou a imundícia, paixões infames e uma mente deplorável. Versículo de número 29 a 32. Ele dá uma lista, e se você olhar essa lista, você vai se identificar com todas as suas práticas anteriores. De quem Paulo está dizendo? Paulo está dizendo sobre os gentios, capítulo 1. Todos os gentios rejeitaram a Deus, abandonaram a Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, viraram as costas para Deus. Quem são gentios? Todos aqueles que não fazem parte da linhagem de Israel.
Gentios não têm aliança, não têm Deus, não têm a promessa, estão afastados e longe de Deus. Bom, Paulo então conclui, capítulo 1, versículo 32. Todos esses gentios merecem unicamente a morte. Bom, de quem Paulo está dizendo aqui, irmãos? Não é só para aquele tempo. Paulo também está dizendo para a gente. Os gentios aqui somos nós. Nós que anteriormente à fé tinha esse conhecimento de Deus pelas coisas criadas, não glorificávamos a Deus com a nossa vida. E você pode ir aí fora e perguntar: você acredita em Deus? Ele diz: eu acredito, mas a sua vida não condiz com o que ele disse. Nós éramos assim. E Paulo diz: todos esses que vivem longe de Deus, praticam tudo isso, merecem uma coisa, merecem parabéns. A única coisa que você merece de Deus é a morte. Você não merece a promessa, você não merece a aliança, você não merece a misericórdia, você não merece a porta aberta, você não merece a bênção, você merece a morte. Eu mereço a morte. Paulo está dizendo dos gentios. Se um judeu ouve isso, o judeu vai corroborar, concordar com o que Paulo diz. Se o judeu ouve esse discurso, o judeu vai aplaudir Paulo. Porque qual era a mentalidade do judeu? Nós somos o povo de Deus. Nós temos Deus. Nós temos a lei de Deus. Nós temos a aliança com Deus. Nós não precisamos de salvação. Nós já merecemos a salvação porque cumprimos a lei. Paulo olha para o judeu e diz: Porque o judeu corroboraria dizendo assim: Paulo, você está certinho. O gentio merece a morte. O gentio merece a condenação. O gentio é pecador, rejeitou a Deus, não merece a graça de Deus. Aí Paulo olha para os judeus e diz assim: quem disse que é só eles que são indesculpáveis? Vocês que julgam eles praticam as mesmas coisas do que julga. Porventura, o juízo de Deus não é segundo a verdade? Paulo achou um problemão, irmão. Porque Paulo está culpando o povo de Deus que está no mesmo patamar de quem não é povo de Deus. Está chamando o povo de Deus de pecador. Porque o judeu dizia: eu não preciso ser salvo, quem precisa ser salvo é o gentil. O judeu se apoiava em três coisas: eu sou judeu, eu tenho a lei de Deus e eu tenho a circuncisão, que é a aliança. Capítulo 2, versículo 25. Tu que te glorias na lei, transgride a lei de Deus. Porque o judeu tinha a lei de Deus, mas não conseguia, como nenhum homem consegue cumprir os 10 mandamentos na sua totalidade. Porém, não cumprindo um, Tiago 2,10, é culpado de todos. E talvez Paulo, sabendo disso, ele sabia que iria levantar questionamento do judeu. E o judeu diria: mas Paulo, nós temos a aliança, Paulão. Em capítulo 2, versículo 25, Paulo diz: de nada vale a circuncisão se você não cumpre a lei. De nada vale a sua aliança se você não cumpre as regras dessa aliança. Você quebra a aliança porque você não cumpre as regras dela. Mas Paulo, nós somos escolhidos, está no sangue, está na veia, somos povo de Deus, Paulo. Aí Paulo diz no capítulo 2, versículo 28 e 29: judeu não é quem é no exterior, e circunciso não é o que é na carne. Judeu é o que é no interior. E circuncisão é aquela que é no coração pelo Espírito, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. O que Paulo vai concluir? O gentio é pecador, o judeu é pecador. O gentio merece a condenação, o judeu também merece a condenação. O gentio está condenado, o judeu também está condenado. O gentio não merece a graça, o judeu também não merece. O gentio está longe de Deus, o judeu também está longe de Deus. O gentio ofendeu a Deus, o judeu também ofendeu a Deus. Capítulo 3 é a conclusão. Versículo 10: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
Todos se extraviaram, fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem. Ele coloca todos no mesmo patamar. Todos estão encerrados debaixo do pecado. Versículo 19, que nós lemos, capítulo 3. Ele inicia assim: o que diz a lei, diz para os que vivem debaixo da lei. Qual era a mentalidade do judeu? O judeu dizia: se eu cumprir a lei, eu vou merecer a salvação. Se eu cumprir a lei, a minha salvação está garantida. Aí Paulo olha e diz assim: eu já argumentei, capítulo 1 e 2, que todos estão no mesmo patamar. Então, você que diz isso, diante de Deus você não pode dizer isso. Diante de Deus, compreendendo que você é pecador, não pode cumprir toda a lei, está condenado. Diante de Deus não tem justificativa. Diante de Deus não tem desculpa. Diante de Deus não tem defesa. É mais ou menos isso daqui. Imagine que aqui é um tribunal. Você é o acusado. E você é acusado de todos os seus pecados. E você diante do tribunal usará a prerrogativa da lei para se defender. O que Paulo está dizendo? Diante de Deus, não adianta usar a prerrogativa da lei dizendo: eu fiz isso, eu cumpri isso. É mais ou menos dizendo isso daqui. Mas eu vim na igreja de domingo a domingo. Ouvirá de Deus, condenado. Mas eu orei 8 horas. Ouvirá de Deus, condenado. Mas eu preguei, expulsei demônio no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Condenado. Mas eu tocava na igreja, era o obreiro. Condenado. E Paulo explica por quê. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, por aquilo que faz, pelo esforço próprio, pela autojustiça. Porque Isaías já falou: as vossas autojustiças é como trapo de imundícia, não tem serventia para nada. É mais ou menos isso de que Paulo está dizendo. Diante de Deus, a única coisa que resta é a certeza: eu transgredi, estou condenado, mereço a condenação. Tudo que eu falo me condena ainda mais. Se eu tento me justificar, me condena ainda mais. O que eu tenho que fazer? Ficar calado, consciente. Não tem esperança para mim, não tem solução para mim, não tem salvação para mim. Já era, não tem escape. Você ficaria feliz se descobrisse no final da vida que vai para o inferno? Ficaria, irmão? Meu Deus! Já ouviu aquela expressão: Jesus não pode voltar hoje, porque eu não orei essa semana? Já ouviu? Eu já falei também. Jesus não pode voltar hoje, porque eu não jejuei, não li a Bíblia. Bom, então você precisa jejuar para ele voltar? O que isso revela? Que você crê que a salvação é pelas obras. Ele não pode voltar porque eu não orei. Depende da tua oração para você ser salvo. Depende da tua leitura da palavra para ser salvo. Depende da tua obra para ser salvo. Paulo diz: nada do que você faz pode te justificar diante dele. Você está sem esperança, triste, cansado. Aqui Paulo fecha a sessão, irmão, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, ele fecha a sessão. Todos estão em pecado. Agora Paulo vai revelar o Evangelho. Versículo 21. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo? A mesma coisa que ele falou em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele conclui, capítulo 8, versículo de número 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas pelo Espírito. Você acha que você é salvo por aquilo que faz? Não. Você é salvo por aquilo que Deus fez por você.
Você não está aqui por conta do teu esforço. Você está aqui por conta da graça de Deus. Você não faz aqui para ser salvo. Você faz porque é salvo. Não é a obra, é a graça mediante a fé. Que coisa linda. Ela está dizendo, você agora pode ser salvo através da justificação pela fé mediante a Jesus. O que acontece para isso acontecer? Como é que Deus pode aceitar o pecador, irmão? Deus não pode negar a si mesmo nem a sua palavra. Como é que Deus pode aceitar o pecador se ele odeia o pecado? E o pecador está alinhado ao pecado. Bom, o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6. Alguém tem que pagar. Alguém tem que morrer. Vem Cristo. A justiça de Deus manifesta. E Mateus diz, Emanuel, Deus conosco. Ele se manifesta na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Cristo toma o meu lugar. É imputado sobre ele os meus pecados. E a justiça dele, sendo varão perfeito, é imputada sobre mim. É trocado os papéis. Ele entra no meu lugar para que eu tivesse acesso a Deus, Pai. Quando isso acontece, irmãos, nós somos revestidos da justificação pela fé. Deixa eu ilustrar melhor isso daqui. Vem cá, Jesus, vem cá, isso. Eita, cara. Eita, Jesus, aleluia. Cara, nem providenciar o nome. O Breno. Faz cara de triste, varão. Olha. Faz cara de triste. O Breno, diante de Deus, tem a ciência. Estou condenado. Não tem escape para mim. Tudo que o Breno faz dá certeza para ele. Estou condenado. Estou condenado. Estou condenado. Eu transgredi a lei de Deus. Eu pequei. Deus olha para o Breno e diz, já que você compreendeu que você não pode se salvar, eu vou abrir a porta da graça para você. Deus revela ao Breno, nessa condição de condenado, Cristo Jesus. E o Breno, sendo ímpio, porque pecou contra Deus, o Breno olha para Deus e diz, mas eu creio, eu acredito que o Senhor tem um escape. Deus apresenta o escape para ele. Jesus Cristo, quando ele diz, eu confio, eu tenho fé. O que é fé, irmão? Fé é quando tudo está ao contrário, sim ou não? Fé é quando tudo está contra você. Fé é isso. Tudo diz, o Breno está condenado. E ele diz, mas eu tenho fé que Deus pode me salvar. Quando ele crê em Cristo Jesus, é isso que acontece com ele. Meu Deus, aleluia. O Breno é revestido pela justiça de Deus. E agora, os pecados lá de trás, os pecados do presente e os pecados que o Breno nem pensou em cometer, Cristo já pagou na cruz por ele. Quando ele confia no sacrifício, é isso que acontece. Deus tira dele a culpa e acontece o perdão. O perdão é o inicial do relacionamento. Deus perdoa e agora chama ele para perto para conviver. Hoje Deus me trouxe aqui e manda lhe dizer, se você confiar na justiça que eu revelei no meu filho, hoje eu vou tirar essa culpa que atormenta, Deus abençoe, obrigado, que atormenta o teu coração. Eu vou tirar esta culpa, que você não se perdoa por alguns erros que você cometeu lá atrás e já não sente mais a minha presença. Hoje eu te chamo, porque eu vou resetar a tua vida. Agora o que acontece, Joabe? Quando Deus olha para o Breno, Breno está escondido, irmão. Sabe aonde? Atrás da pessoa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Atrás da cruz cabe o mundo inteiro.
atrás da cruz cabe o maior dos pecadores. Atrás da cruz cabe você. Mas eu fiz isso. E aqui é o mistério da graça. Eu tenho um amigo na faculdade e ele é agente penitenciário, Jean, o nome dele. Ele deu um testemunho pra gente, falou assim: eu estou lá no presídio e um rapaz chegou em mim e falou: eu ainda não consigo me perdoar. Diz, mas por quê? Eu já cometi mais de 100 homicídios. Ele era aquele que matava para o PCC. Cometi mais de 100 homicídios. Eu tenho uma culpa que ela não sai de mim. Aí o Jean olhou para ele e falou assim: ó, diante de Deus, o que você cometeu e o que eu cometi está no mesmo patamar. E ele olhou para o Jean e falou: mas isso é injusto. E o Jean falou para ele: esse é o mistério da graça. O mistério da graça coloca todo mundo no mesmo patamar, porque todos já estão no mesmo patamar, porque são pecadores. E não difere o meu pecado do teu pecado diante de Deus. O menor e o maior, como nós assim estipulamos, diante de Deus, é tudo pecado. E a graça alcança a todos. Feche teus olhos. Porque talvez você entrou aqui, irmão, e você se afastou de Jesus. Olha para mim aqui, rapidinho. Eu oro por você. Eu tenho 28 anos, tenho 2 filhos. O nome do meu primeiro filho, irmão, meu nome é de pobre, é Joabe. Mas o nome do meu filho é de rico, John Philip. Segura, irmão. E com PH ainda, Philip com PH, né? Mas é chique, meu varão. Com PH. Quando o John tinha 1 ano de idade, eu estava dirigindo a igreja, ano de 2020, quando estourou a pandemia. Eu cheguei na igreja cedo, pastor. Estava tirando os copos. Minha esposa estava grávida já no segundo. Que eu acreditei na promessa, preceito de Lecai. Ela saiu do banco das irmãs, foi no banheiro e deixou o John. O John já estava andando. Eu estava de costa. O John saiu do banco e foi para o meio da rua. E na rua é onde passa muito ônibus, descida do Barro Branco. Ônibus 407R, Vila Guilhermina ou Barro Branco, desce aquela rua. Quando eu olhei aquilo, eu me desesperei e eu comecei a chamá-lo. Minha esposa falou: não grite, senão ele vai se assustar. Eu chamei: John, vem com o papai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor figura de Deus é melhor figura de Deus é um pai, irmão. O John estava em um lugar que poderia lhe causar a morte física. Só que ele não tem consciência que o lugar que ele está pode lhe causar a morte física. Só que eu, que sou pai, conhecendo o ambiente, sabendo que pode lhe causar a morte, querendo livrá-lo, o chamo. Deus é a mesma coisa. Tem ambiente que lhe causa a morte física e a morte espiritual, mas Deus, que é teu pai, Ele ama, ainda te chama, mesmo que você esteja no homem. Eu comecei a chamar: John, vem com o papai. Ele olhou para mim, era bem gordinho, deu risada, mas não veio, porque tem horas que com Deus a gente é assim. A gente está longe de Deus, ouve Ele falar, mas o ambiente proporciona uma falsa liberdade que a gente se acomoda. Ele não veio. Olhou para mim, mas não veio. Mas eu sou pai, irmão. Já que ele não veio, eu fui até onde ele estava. Não deixei de chamá-lo, mas caminhava em direção a ele. Hoje Deus lhe trouxe aqui para dizer: eu sei que você não tem força, mas já que você não veio, eu vou. Quando eu cheguei próximo do John, eu segurei na mão dele. Olha o tamanho da minha mão. A minha mão é maior que a dele. Eu segurei na mão dele e ele porque queria ficar naquele ambiente. Você já viu criança quando não quer sair do ambiente? O que ele faz? Chora, grita, esperneia. Parece que você está espancando ele. Você não segura forte, mas à medida que ele quer escapar da sua mão, causa dor nele.
Bom, preciso falar isso daqui para você entender, porque você não compreende algumas dores que estão ocorrendo em você. É porque você pensa que pode escapar da mão dele. Só que a mão dele é mais poderosa do que a tua mão. Não adianta você tentar escapar da mão dele se você já é dele desde o ventre, irmão. Não adianta você tentar correr se ele já te segura nas mãos. Sabe o que eu fiz? Tirei ele do lugar que ele causaria morte e trouxe ele para um lugar de segurança. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu te chamo. Eu te chamo por graça. Mas não só te chamo por graça, eu vou também lhe buscar com a minha graça. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Você consegue orar? Agradecer a Deus porque você só está aqui por conta da ação divina? Você consegue orar? Consegue orar? Consegue orar? Isso, tem gente chorando ali. Isso. Terá calamaite. Você consegue? Você consegue? Também, eu quero pedir para você orar por alguém que está do teu lado e diga para ele: você só está aqui por conta da graça. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Abrace ele, ore por ele. Diga a ele: perdoa os teus pecados do passado, do presente, do futuro. E hoje ele quer te dar uma nova direção, um novo início. Quer resetar a sua vida. Você consegue orar por ele? Você consegue orar por ele? Você consegue orar por ele? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Pai, estou aqui. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem. Quero perguntar se nesta noite tem alguém que quer voltar para Jesus.
Joab, eu estou longe, mas eu quero ter um início. Quero ter um reset na minha vida. Deus me trouxe aqui para dizer: eu retiro toda a culpa de você. Todo o peso do pecado eu retiro. E eu quero perguntar se tem alguém que quer voltar para Jesus. Se tem, sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem. E bem seguro te conduzirei ao teu altar, e ali falarei contigo. Teu amor eu pergunto mais uma vez, eu recebo. Tem alguém nesse mundo que quer voltar para Jesus? Voltar para Jesus. Se tem, sai do teu lugar e vem. Eu quero orar por você. Vem.